A nossa prova é próxima semana, tá certo? Pessoal, a aula está sendo gravada, mas eu estou gravando em outro aplicativo, tá certo? Um aplicativo de gravador de tela. Aqui eu não consegui colocar para gravar, eu faço sempre isso, mas não apareceu o link, né, para gravar o ícone. Mas a gente vai começar, eu vou apresentar. Vocês digam para mim se vocês estão vendo minha tela, tá bom? Estão vendo minha tela? Sim. Pronto, tá certo. Então vamos começar, né? Posso começar, pessoal, a nossa revisão? Posso? Pronto. Olha, aqui é o nosso roteiro, tá? Vocês estão vendo, né, o roteiro aí? Estão? Porque eu não, Sim. eu não tô vendo vocês, eu tô vendo só a tela do computador. Sim. Olha, o nosso roteiro, a gente vai, eu vou cobrar, né, na nossa prova o capítulo 4 e o capítulo 5, certo? No capítulo 4 vai tratar dos múltiplos e divisores. A gente vai precisar estudar essas páginas aqui ou então a nossa revisão de hoje, tá certo? Quem não vai participar da nossa revisão vai ter que estudar pelo livro, da página 102 até a página 110, ok? E o capítulo 5, que é a introdução à geometria, né? Figuras geométricas planas, vão ter que estudar da página 120 até a 133. Ah, tio, por que é tanta página assim? É porque são o conteúdo, né? Essas páginas é o conteúdo e os exercícios. É por isso que fica muita página. Mas você pode estudar só o conteúdo também, não tem problema não. É só você abrir nessas páginas e ver o que é conteúdo e ver o que é exercício, né? Vocês que escolhem aí. Então aqui é o nosso roteiro, tá? O nosso roteiro do sexto ano de matemática. Aí se vocês quiserem rever nossas videoaulas, né, lá no YouTube também, ó, as que eu gravei para vocês, aí vocês vão lá e assistem no YouTube, né, sobre os conteúdos abordados aqui, ok? Se eu não me engano, foram os 2 últimos vídeos, tá? Que a gente viu a respeito desses 2 assuntos aqui que irão cair na prova, certo? Então a gente vai começar falando dos múltiplos e divisores. Pessoal, eu tô com o livro de vocês aqui, ó, né, o livro digital, mas eu fiz alguns slides, né? Vocês conseguiram compreender aquele processo de achar os múltiplos e divisores de um número? Conseguiram entender? Né? Quando é que um número é múltiplo do outro? Vocês entenderam? Consegui sim, tio. Uhum. Mas e aí, quando é que um Sim. número é múltiplo de outro? A gente também vai ver alguns exercícios, né, que eu pedi a vocês e vai resolver aqui para tirar dúvidas, tá? Já já. Por isso que eu deixei aberto aqui o livro e o Word para a gente fazer a resolução lá no Word. Vai ser a nossa lousa. Então, pessoal, quando um número é múltiplo do outro, né? Um número é múltiplo do outro quando ele tá ele é resultado da tabuada, né? O livro aqui, ó. Ó, no livro de vocês, ó, números naturais e seus múltiplos. Eu falei para vocês que, né, aqui tem uma tabela, tá? Que é um desperdício de água, né, quando a torneira goteja. Aqui é o tempo, né? E aqui é o cálculo do desperdício. Em um dia, né, se ela goteja todo dia 14 litros, né, em um dia vai perder 14 litros. Em 2 dias é 2 vezes 14, que é 28. 3 dias, 3 vezes 14, que é 42, dá 42 litros. Então a gente está aqui construindo a tabuada do 14, tá? Tabuada do número 14. Esses resultados, ó, 14, 28, 42, 140, 154, 168, esses resultados são os múltiplos de 14.
Entendido, pessoal, isso aí? Compreenderam isso aí? Ainda tem gente com sono, né? Aí. E aí, compreendido isso aí que eu falei, pessoal? Podem tirar dúvidas, viu? Aí aqui, ó, novamente, né? A gente vem para os divisores de um número natural. Quando você tem, né? Quando você tem um número, tá? Você divide pelo outro e isso dá certo, no caso, né? A divisão dá exata. A gente diz que o número, né? O que está dividindo é divisor do outro. Por exemplo, se eu dividir 78 por 6, dá certo, né? Dá 13. Então a gente já disse que o 6 é divisor de 78. A gente pode colocar em forma de conjunto, né? E a gente sabe que o número tem vários divisores. Alguns não tem, né? Muitos divisores, mas tem outros que tem bastante divisores. À medida que os números vão aumentando, mais divisores eles vão tendo. A não ser que ele seja primo, né? A gente falou de números primos. E aí, quem é que lembra? Vocês lembram dos números primos? Hein, pessoal? Pronto. Cauã, mal começou, tu já tá perguntando que vai acabar que horas? Começou agora, é 1h30 de aula, é até 11h30, tá bom? Certo? É 1h30 de aula, já são 10h12. 11h30 eu libero vocês, ok? Muito bem, tem alguém com a conta aqui da Cleo. Qual é o aluno, hein, para eu chamar pelo seu nome? Né? Porque eu não vou listar. Claro. Oi? Clara? Claro, tio. Maria Clara? Uhum. Tá certo. Isso mesmo, números primos são aqueles que têm dois divisores, né? Claro, é o 2 e 1 e ele mesmo. Muito bem. Muito bem. Voltando aqui. Aqui então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o número 78 e eu dividi por 6, né? O resultado deu 13, né? Então quer dizer que o 78 eu consigo dividir por 6 e também eu consigo dividir pelo resultado, né? Eu consigo dividir 78 por 13 também, ok? Então isso é bacana porque eu já achei aqui dois divisores de 78. Eu já achei o 6 e o 13. Aí se a gente for procurando cada vez mais, a gente vai encontrar esses números aqui, ó, né? Quem divide 78, ó, tá aqui a lista de números, né? 78 é divisível por 1, 78 é divisível por 2, por 3, por 6, por 13, por 26, por 39 e por ele mesmo, né? A gente sabe que a gente consegue dividir um número por ele mesmo. Todo mundo sabe disso, não sabe? Certo? Todo mundo sabe que um número é divisível por ele mesmo, ok? Vamos lá. Aí aqui, pessoal, ó. Então eu posso contar os divisores do número 78. Quantos divisores ele tem? 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 números naturais dividem o número 78. Então, esses números que eu apresentei para vocês é chamado de conjunto de divisores naturais do número 78, ok? Ah, tio, mas como é que a gente encontra um por um? Vocês lembram daquela videoaula que eu ensino a fazer, achar todos os divisores? Lembram dessa aula? Que a gente passa um traço, né, uma barra e vai decompondo tudinho. Vocês entenderam aquele processo ali? Vocês querem que eu repita novamente? Eu posso ir lá no slide e mostrar para vocês de novo, para ver como é que se acha todos os divisores através de um cálculozinho matemático. E aí, vocês querem?
Vamos lá, eu vou lá encontrar o slide e vou passar novamente, certo? O slide é esse daqui da aula 10. Vamos lá. Pronto, é esse slide aqui, pessoal. Ó. Nesse slide a gente tratou, né, do múltiplos divisores e figuras geométricas. Mas vamos lá. A gente só foi até números primos, né? Porque o próximo vídeo que a gente começou a números, figuras geométricas. E aqui é múltiplo, né? Eu já ensinei, acabei de falar o que são múltiplos. Tá aí o exemplo do 14, né? Aí tem essas observações aqui, viu, pessoal? O zero é múltiplo de todo número natural, né? Mas a gente sabe que não começa a tabuada pelo zero, né? Por exemplo, 0 vezes 14 dá 0. 0 vezes qualquer número dá 0. Então a gente não começa uma tabuada pelo zero, né? A gente começa a construir uma tabuada pelo número 1, tá certo? E a gente sabe que é infinito, né? Já que os números naturais são infinitos, então os múltiplos também é um conjunto infinito. 14, aí 21 vezes 14 está lá já passou de 10, né? Quando fizer 10 vezes 14, aí 11 vezes 14, 12 vezes 14, as tabuadas que vocês estudam só vão até 10. Por que não tem mais? Porque é infinito, né, pessoal? Vocês não vão colocar uma coisa infinita num papel. Aí agora aqui, ó, até 10 é o básico, né? O resto vocês têm que saber fazer já com o mesmo processo. Aqui outra observação, todo número natural é múltiplo dele mesmo, ou seja, o 14 vai ter o 14 na tabuada do 14, vai ter o 5 na tabuada do 5 como resposta, né? Vai ter o 200 na tabuada do 200 como resultado. Então todo número natural é múltiplo de si mesmo, tá? Então dá para entender bastante isso que eu acabei de falar. Ó, agora aqui divisores, né? Eu expliquei a mesma coisa no slide, é um recorte do livro de vocês. Aí aqui outras observações, ó. O número 1 é divisor natural de todo número natural, tá certo? Número 1 divide qualquer número. E vocês parem com aquilo de achar que divisão dá zero. Divisão nenhuma dá zero, tá? Nenhuma divisão dá zero, é porque vocês confundem as coisas. O que dá zero é o resto, não é o resultado, tá? O resultado da divisão não dá zero. Então parem de dizer o seguinte: eu dividi um número por 1, tio, dá zero. Não dá zero, resultado de divisão nenhuma dá zero. O resto da divisão é que dá zero, ok? E outra coisa, todo número natural diferente de zero é divisor dele mesmo. É aquela coisa. O que quer dizer essa primeira observação e o que quer dizer essa segunda? A primeira é que você pode dividir qualquer número por 1. O resultado é ele mesmo. Tá? Agora, se você fala essa segunda observação, quando eu divido um número por ele mesmo, sempre dará 1. Ok? Sempre dará 1 quando eu divido um número por ele mesmo. E isso é o básico que vocês devem saber. É que 1 divide qualquer número e um número é divisível por ele mesmo. E o resultado dá 1. Então não tentem confundir essas duas coisas, tá? É por isso que quando a gente faz aqui os divisores de 78, começa no 1 e termina nele mesmo. Porque o 1 divide ele e ele mesmo divide ele. Então, esse é todo o conjunto de divisores tem começo e tem fim, tá certo? Diferente do conjunto dos múltiplos, né? O conjunto dos múltiplos são os resultados das tabuadas. Então, o conjunto dos múltiplos ele é infinito. Agora, o conjunto de divisores ele não é infinito. Ele começa no 1 e termina no próprio número. Então, olha a diferença de ser múltiplo e ser divisor. Está associado uma coisa a outra? Tá sim, porque para ser múltiplo tem que ser
Para ser divisor, né, não precisa ser múltiplo, mas para ser múltiplo, né, já precisa, ok? Então vocês tenham cuidado com essas regrinhas que vão ser cruciais para vocês fazerem qualquer outro tipo de cálculo, né? A gente chama isso aqui de fundamento. Aí a gente resolveu aqui algumas atividades do livro, não foi? Aí aquela atividade de tirar os divisores foi justamente esta daqui, ó. Tá, ó. Vou começar a explicar isso aqui, pessoal. Quem não conseguir compreender, deixa eu só fechar aqui o slide. Quem não conseguir compreender, me digam, tá? Porque eu volto. Cadê vocês? Certo? Eu vou começar a explicar aquele processo. A gente vai tirar todos os números que dividem o 60, tá? O que é que vocês têm que ter em mente? Que começa em 1 e termina no 60. A gente só vai ter o trabalho de descobrir quais são os outros que estão entre 1 e 60, que dividem 60. Compreendido, pessoal? Então vamos Sim, lá. tio. Então vamos lá fazer, ó. Aqui o slide. Aqui já está pronto, né? Porque quando a gente coloca para ele passar, aí ele vai fazendo aos poucos. Ó, da página 160, aí tem a questão 4. A questão 4 só quer saber os divisores de 60 que estão entre 0 e 10. Aí são esses daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10. Todos dividem 60. Mas eu fiz a seguinte pergunta para vocês no vídeo. E aí, se a gente quiser saber todos os que dividem 60, qual é o processo que a gente usa? Aí eu expliquei a vocês. Vocês escrevem os 60 no caderno. Vocês passam a barra, né, do lado, uma barra vertical. O nome desse processo é chamado de decomposição, tá certo? A gente vai utilizando os números primos na ordem correta para a gente ir dividindo 60. Então o primeiro número que a gente escolhe é o 2, porque a gente sabe que o 60 é divisível por 2, porque ele é par, né? Foi falado disso lá nos critérios de divisibilidade. Então quando a gente divide 60 por 2, dá 30, tá aqui o 30, tá? Ainda continua sendo divisível por 2. Parece muito com o processo de tirar o MMC, mas não é, tá certo? A gente está decompondo o número 60. Aí se eu divido agora o 30 por 2, vai dar 15. Aí eu já observo que o 15 não é mais divisível por 2. Aí eu vou procurar o próximo número primo. E a gente sabe que o número primo depois do 2 é o 3. Aí eu vou verificar se o 15 é divisível por 3. Então tá aqui o 3. Realmente ele é. O 15 está lá como resultado da tabuada de 3. Ou seja, 3 vezes 5 a gente sabe que é 15. Então se a gente dividir 15 por 3, vai dar 5. Tá? E o 5 a gente viu que é primo, né? Ele está lá na própria tabuada do 5 e ele é divisível só por 1 em ele mesmo. Então a gente utiliza novamente, né? Agora o próximo número primo vai ser 5. O objetivo é que dê 1 no final, né? Aí você vai olhar todos esses resultados aqui da lateral, tá? Todos esses números. Ou seja, o 2, né? O 3 e o 5, esses números da lateral é a decomposição do 60, tá bom? Então o que é que vocês vão fazer agora? Agora a gente vai fazer o processo de achar todos os divisores, né, de 60. Aí o que é que eu pedi para vocês? Traça mais outra barra vertical, só que do lado da decomposição, né? Daí a barra apareceu para vocês. Aí o que é que a gente vai colocar? Lá em cima, né, no começo dessa barra, a gente vai colocar logo o número 1. Por que a gente vai colocar o número 1? Porque o número 1 é divisor de qualquer número. Eu acabei de falar para vocês que o conjunto dos divisores começa no 1 e termina no próprio número. O que vai dar mais trabalho é saber quais são os divisores que estão entre 1, né, e o próprio número, ou seja, os divisores que ficam no meio. Então a gente vai achar agora.
Então, levantou o 1 aqui, né? Aí você vai fazer 2 vezes 1, tá certo? Então, além do 1 ser divisor, ó, o resultado de 2 vezes 1 também é divisor. Então, o 2 e o 1 já é divisor do 60. Pronto. Vou apagando, viu, pessoal? Para não ficar muito desorganizado, ó. Então, já fiz 2 vezes 1, tá? Aí agora eu vou utilizar esse 2 aqui, ó. Esse 2 de baixo, né? Aí eu vou precisar fazer a mesma multiplicação. Só que é lógico, pessoal, vocês não vão repetir a mesma multiplicação. Então, por exemplo, eu não preciso fazer 2 vezes 1 de novo, porque eu já fiz, tá? Eu vou fazer agora 2 vezes 2, que dá quanto, hein? Que dá 4. Então, o 4 é outro divisor de 60, tá certo? Aí vamos baixar para o próximo, vamos baixar para o 3 aqui, ó. Vamos para o 3. Aí eu vou fazer a mesma coisa com 3. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito cheio de risco aqui. Então a gente já está no 3. Aí você vai fazer 3 vezes 1. Aí você bota o resultado embaixo. Tá aí o resultado. Por que eu botei a vírgula? Porque a gente vai fazer agora 3 vezes 2. Aí bota o resultado. Vai dar 6. Aí depois falta mais um aqui, ó. 3 vezes 4. Que vai dar 12. Então, todos esses números que estão aparecendo aí do lado, pessoal, eles dividem 60. Tá? A gente está achando, através da multiplicação, está achando todos os números que dividem 60. Agora a gente vai para cá para baixo, né? Falta só o 5, pessoal. Ó. Deixa eu apagar aqui. Falta só multiplicar o 5 por tudo, né? Aí vamos fazer 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Só botando do lado aí, ó. 5 vezes 4, 20. Aí falta agora com esses daqui, né, pessoal? 5 vezes 3, 5 vezes 6, 5 vezes 12. Que é justamente vai acabar no 60, ó. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Então vocês já sabem que acabou os divisores, porque parou no 60. Eu não acabei de dizer para vocês, começa no 1 e termina no 60? Então acabou os divisores, certo? Então, tio, quem são os divisores de 60? Bora contar aqui, ó. Vamos usar a ordem, né? A ordem dos números. Os divisores de 60, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Se vocês forem escrever no caderno, tem que colocar tudo na ordem, tá? Aí a questão aqui, a gente só vai escolher os que estão de 0 a 10. Aí se a gente fosse escolher os que estão de 0 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, porque é só os de 0 a 10. Então essa é a resposta da quarta questão. O livro de vocês dá a resposta logo completa, não faz o cálculo. Então uma das maneiras de fazer é através dessa técnica aí, ó. É o algoritmo da decomposição, ok? E vocês precisam muito desse tipo de algoritmo. Não é só para esse assunto não. Muita coisa da matemática depende dessas fatorações, tá certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para ver se vocês entenderam. E aí, pessoal, entenderam o que foi feito? Sim, entendi. É legal esse jeito de achar os divisores? Sim. Então vocês... É muito bom fazer por esse método, mas vocês têm que ter cuidado, tá, pessoal? Porque quando vocês deixam de praticar, vocês esquecem dele. Aí vocês vão ter que de novo, né, ver a explicação para depois achar de novo como é que se acha esses divisores sem precisar estar querendo acertar na doida. Ninguém tenta acertar na doida os divisores não. Se você usar
Esse método você não vai esquecer de nenhum. Se você quiser fazer de cabeça na doida, você vai esquecer de algum. Aí o conjunto vai ficar incompleto. Tá certo? Então vamos continuar aqui. No livro, né? Então tá aqui. As questões foram passadas. Vocês tiveram dúvida em alguma dessas questões, pessoal? Tiveram? Podem falar, pessoal. Não tem problema. Tive não, Oi? tive não. Não, né? Questão não. Pois, ó, façam dessa. Vocês irão, né? Estão com o caderno aí, né? Vocês irão anotar as questões, né? Que já foram pedidas para vocês fazerem, mas são as questões que vocês têm que mais estudar para fazer a prova de vocês, tá certo? Para aí, tio. Vou esperar. Tô esperando. Deixa eu beber minha água aqui. Pronto. Pronto. Pois ó, vamos aqui pro livro. Aí vocês vão bota logo aí no caderno, né? Questões para estudar para a prova, tá bom? Questões, estudar para a prova. Aí vocês vão botar a questão e a página. Certo? Vamos aqui pro livro. Vocês estão vendo o livro aí, né? Ó. Vocês vão estudar a questão 1, tá? Questão 1 da página 106. Certo? Coloquem assim, página 106. Questão 1. Página 106, né? Questão 1. Questão 4. Certo? Página 106, questão 1 e questão 4. Vocês vão estudar elas para fazer o simulado de vocês. Anotaram, pessoal? Sim. Quer que eu... Ah, pronto, eu vou colocar aqui, ó. Calma aí, tio. Mas eu vou colocar aqui no chat, viu, pessoal? Eu vou colocar só estudar as questões para avaliação. Aí, eu vou botar aqui a página, tá? Eu vou botar a sigla, página 106, né? Aí a questão é A1 e 4. Eu vou pedindo mais, tá, pessoal? A partir do... Ó, tá aí, eu coloquei no chat. Eu vou pedindo cada vez mais a partir do conteúdo que eu vou fazendo a revisão, ok? Combinado aí? Vou botar aí no chat, viu? Ó. Estudar as questões para avaliação, página 106, questão 1 e 4. Vamos continuar o nosso conteúdo aqui. Quem está no chat aí, dá uma olhada e copia no caderno. A página 100 e... Dá uma olhadinha aqui. 107, pessoal. Tiveram alguma dúvida em alguma questão da página 107? Digam aí para mim. Também não. Peraí. Aqui essas questões da página 107 pede para usar calculadora, né? Então isso é inviável para vocês, né? Esses livros do sexto ano não era nem para tocar no nome calculadora, porque vocês, para aprender matemática, não podem se acomodar com calculadora, não. Deixa as calculadoras lá para a faculdade. Diga. A menina teve dúvida ali, ó, no chat. Vamos ver aqui. Pera aí, é porque eu não tô olhando direto aí. Diga aí. Questão 7. Em questão 7, vou dar uma lida aqui para você, viu? Mas a 7 não é dessa página, não. A 7 é da próxima página, tá bom? É a página 108, certo? Página 108 tem a questão 7. Vocês querem fazer a questão 7 comigo agora? Posso fazer com vocês? Vou fazer aqui com vocês a questão 7. Aí eu vou ler, né? Prestem atenção. Vocês estão com o livro aí do lado de vocês? Se não tiver, se tiver muito pequeno, porque alguns estão usando celular, né? Aí vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, viu? A leitura.
certo? Tentem pegar o livro aí e coloquem na página 108, porque fica mais fácil de vocês lerem, né, com o livro perto. Porque se for no celular pode sair muito pequenas as letras aí. Ó, questão 7. Você sabia que para construir um campo de futebol ou jardim é possível comprar tapetes de grama viva? Ou seja, pessoal, o que é que esse problema quer dizer para vocês? Que quando, quando vai fazer uma areninha ou um estádio, né? As gramas não são, na maioria das vezes não são de verdade, mas também pode ser de verdade, né? Mas são chamadas gramas sintéticas, né? E são colocadas em blocos, tá? Como se fossem cerâmicas, né? Da largura de cerâmicas, pedaço por pedaço até preencher o campo todinho. Só que eles chamam tapetes de grama viva, né? No caso aqui seriam as gramas, né? A grama verdadeira, só que cultivada, né? Aí por isso que alguns agricultores plantam isso para poder vender, né? E ganhar alguma coisa em cima, porque sabe que precisa toda a vida. Basta um jogo de futebol para detonar um campo todinho, né? Então sempre estão ali trocando, né, o gramado. E esses tapetes têm um formato retangular, né? Olhem para cá, para essa figura da questão. Tem uma casa, aí no terreno dessa casa tem uma parte aqui que ela é toda retangular, e só que a gente está vendo de um ângulo diferente, não parece um retângulo, né? Mas é por quê? Porque essa figura aqui ela não mostra de frente o terreno, mas dá para ter ideia que isso daqui é um retângulo. Aí essa parte aqui laranja é justamente a parte que falta grama, né? Só que essa parte laranja ela tem um comprimento, né? O comprimento dela é 20 metros e a largura dela é 22 metros. Aí fala mais o que no problema? Diz que Fátima deseja cobrir a grama da parte do seu quintal, ou seja, essa parte que só tem terra. Ela quer colocar grama, ok? Aí que mais assim? A empresa contratada fornece modelos de tapetes retangulares apresentados a seguir. Com qual dos modelos apresentados não é possível cobrir totalmente a região retangular da casa de Fátima, sem precisar cortá-lo? Aí com o modelo É o número... módulo 3. Aqui tem o modelo 3, né? Porque o meu livro é do professor, mas não tem problema não. A gente precisa saber fazer o cálculo, ok? A gente vai aprender a fazer o cálculo. O gabarito já está aí, a resposta, mas a gente vai aprender a fazer o cálculo. O que é que a gente vai fazer para essa situação? Primeiro eu tenho que calcular o que, pessoal? Eu tenho que calcular as áreas, né? Ou então, se eu não quiser calcular as áreas, eu posso dividir, né? Dividir o quê? Quem é que se arrisca a dizer aí? A largura e o comprimento. Para transformar em metro? Isso. Primeiro que não está em metro, né? Aqui. Esses pedaços aqui estão em centímetros, não é isso? Não é verdade? Sim. Ou seja, eu tenho que transformar o que em metros? Hein? A largura e o comprimento. Mas só que se eu transformar esses valores pequenos em metro, vai dar números decimais. E vocês ainda não viram números decimais. Aqueles números com vírgulas, números quebrados. Então o ideal a se fazer, né? O ideal a se fazer é transformar o que é metro em centímetro. Tá bom? 1 metro tem quantos centímetros, pessoal? 1.000 centímetros? Oi? 1.000? Olha aí, olha a palavra. É só você olhar 100 para a palavra. centímetros? Hã? 100 centímetros? Isso mesmo, olha a palavra. Centímetro vem de 100, tá? Milímetro que vem de 1000, tá bom? É só vocês olhar as palavras. O português ajuda muito até entender matemática, certo? Centímetro. Então, 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, 20 metros tem quantos centímetros? 20 vezes 100, né? Que é quanto? 2000, não é isso? 22 vezes 100 é o quê? 2000 e... Vocês sabem multiplicar um número por 10, por 100, por 1000? 2.200. Não sabem, pessoal, ainda?
Não é só acrescentar os zeros. Não precisa nem arrumar a conta. Sei. Né? Então tá aqui, ó. O modelo 1, Bem ó. facinho. Ó, o Bem modelo 1. facinho. Ó, pessoal, o modelo 1, olhem para cá para a resposta. O modelo 1, ele vai ter o quê? Ele vai, se eu pegar aqui 2.200 e dividir por 40, vai dar quanto, hein? Vai dar 55, não é assim? Não é isso, pessoal? E o 2.000, se eu dividir por 125, eu estou dividindo pelas dimensões desse terreno, tá bom? As dimensões desse terreno. Se eu dividir, né? Se eu dividir por 125, vai dar 16. Aí o próximo modelo, se eu dividir 2.200 por 40, vai dar 55 também, bom? Agora 2.000 por 50 vai dar 40. Já o modelo 3, se eu dividir, né, 2.200 por 40 vai dar 55. E se eu dividir 2.000 por 42, né, vai dar o quê? 47,62. Por que foi escolhido o modelo 3? Me digam aí. Nem, pessoal? Por que foi escolhido o modelo 3? Pelo. Sei não. Oi? Porque ele é muito grande. As dimensões ou a divisão? Pelo. Acho que é a. Pelo. É, Diga aí pra mim. acho que é o terreno que é muito. Não sei não. É a área, pessoal, a área do terreno, tá? Ok? É porque se a gente escolher o modelo, ó, não é possível cobrir totalmente a região retangular da faca. Se a gente escolher o modelo 3, tá? Os tapetinhos aqui, ó, no caso, aqui fala quantos tapetes quer? Não, né? Não fala, né? Mas aqui na largura são 22, né, metros, tá certo? E no comprimento são 20. Esse tapete ele é em centímetro, ó, 42 por 40. Aí quando a gente faz a divisão aqui das dimensões, eu obtenho 55 como todos os outros. Mas aqui, ó, deu 47,62, né? Ou seja, vai faltar alguma coisa, né? Vai faltar alguma coisa para que seja preenchido totalmente aqui essa partezinha de terra. Certo? Não deu exato. Estão entendendo aí por quê? Porque não deu exato. Entendido, pessoal? Aqui não deu exato? Não deu 16 embaixo? Deu? Vamos lá participar, pessoal. Deu ou não deu exato? Modelo 1 deu tudo exato as divisão? Modelo 2 deu tudo exato? Deu, né? E aqui deu tudo exato as divisão? Deu. Deu. Mas aqui não tem um meio quebrado, uma vírgula? Deu exato não, né? É por isso que o modelo 3 a gente não consegue cobrir o terreno com grama, porque deu quebrado aqui, ó. Entenderam agora? Entenderam o que foi feito? Entendeu? Foi a Clara foi que perguntou? Entendeu, Clara? Pronto. Certo? O último não dá certo porque uma das divisões não dá exata. Aí como é que vai cobrir o terreno se falta alguma coisa? Né? Vai faltar alguma coisa.
Agora as outras divisões não. As outras divisões, ó, deu tudo certinho, ó. Deu 55 e 16 e deu 55 e 40. Então esses dois conseguem cobrir toda essa parte laranja. Mas esse daqui, o 3, por estar quebradinho aqui embaixo, vai faltar um pedacinho de grama em algum canto. Não vai preencher completamente. Então a dificuldade realmente de vocês não terem entendido essa questão é vocês não terem percebido o propósito dela, né? E a questão da divisibilidade. Quando a gente consegue dividir e dá certo, é porque as coisas se encaixam. Agora, quando a gente consegue dividir e falta alguma coisa, então a gente já não pode usar aquilo em algum tipo de obra ou então em algum tipo de situação como essa que foi abordada agora. Certo? Vamos lá para as próximas questões. Então, para estudar, pessoal, marquem aí a 7 também. Estudem a 7, tá certo? Página 108. Deixa eu ficar copiando e colando aqui. Ctrl C. Ctrl V, página 108, ó. Questão 7. Tá aí, ó. Mais outra, pessoal. Página 108, questão 7. Quem não tiver escrito agora, vocês vão vendo o chat aí, tá bom? Aí vocês vão vendo o que eu tô pedindo. Essa videoaula vai ser gravada, tá certo? Quer dizer, já está sendo gravada. É para quem não vai assistir. Qual é a vantagem de vocês estarem assistindo agora? Porque eu estou aqui perguntando a vocês as dúvidas. E a gente pode resolver tudo agora. Agora, quem quiser assistir só o vídeo, não vai ter, né, esse privilégio de tirar dúvida, não. Eu não vou tirar mais dúvida de quem não assistiu. Ele vai só assistir e se basear, né, com isso. E até porque realmente, se você for assistir uma aula dessa sem participar, quiser assistir só o vídeo, fica até chato, porque a gente para conversar, né? Tem as partes que a gente tá aqui sempre falando de uma outra coisa, né? Sai um pouco da aula. Então vai ter que sempre estar avançando o vídeo. Certo? Ok? Vamos lá. Vou continuar aqui, ó. Anotaram, né? A questão 8. Pronto. Ou a questão 7. Sim, tio, tá anotado. Vamos para a próxima aqui, ó. Critérios de divisibilidade. Tá lá na página 109, ok? Pessoal, os critérios são regras, né, que a gente deve utilizar para que a gente já escolha números ideais que consiga efetuar a divisão. Por exemplo, quando eu sei que um número é divisível por 2, fica fácil para mim, porque na hora de dividir eu já sei que eu posso usar o número 2, né? Quando eu sei que o número é divisível por 3, também fica fácil, porque eu já escolho o 3. Então, para cada número tem o seu critério. Isso é bom? Com certeza, isso é ótimo, porque através dessas ideias, vocês conseguem mais ainda aprender como dividir as coisas. Certo? Entendido, pessoal? Vocês entenderam os critérios de divisibilidade? Sim, tio. Então, vamos só reforçar aqui, ó. Por 2, se um número for par, então você já sabe que automaticamente ele é divisível por 2. E como é que a gente verifica se um número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Não são os pares, os naturais pares. Então, quando eu quero dizer que termina, você vai ver lá as unidades do número, né? Por exemplo, esse número aqui, 853. A unidade dele, as unidades, a casa das unidades é o 6. E o 6 é par, então ele todinho é par. Então é assim que vocês verificam se o número é par ou ímpar. Estou dando aula aqui de primeira série, viu, pessoal? Vamos lá. Divisibilidade por 3. Aqui já vai ficando um pouquinho mais complicado, porque vocês têm que memorizar essa regra.
Por exemplo, quando é que eu sei que um número é divisível por 3? Aí você vai ter que ter uma noçãozinha de divisão, tá? Você tem que ter uma noçãozinha dos valores da tabuada do 3, certo? Por exemplo, esse número aqui, 855. Como é que eu sei que ele é divisível por 3? Aí você vai ver todos os... 8 mais 5 mais 5. Isso, você vai somar todos os algarismos que compõem esse número. Que algarismos? Centena, dezena e unidade. Ou seja, 8 mais 5 mais 5. Quando eu somo esses valores, dá 18. Aí você vai se perguntar, o 18 está na tabuada do 3? Tá sim. 18 Tá, é sim. divisível por 3. Qual é a conclusão que a gente tira? Hein? 855 é divisível por 3. Isso, que o 855 é divisível por 3. Olha esse grandão aqui, ó, 6.413. A soma deu quanto? Deu 14. 14. E 14 não está na tabuada do 3. Então eu Não já tá. tiro, eu Divisível já não por 3. perco meu tempo tentando dividir 6.413 por 3, porque não dá exato. Certo, pessoal? Esses critérios de divisibilidade, o outro objetivo deles é para que vocês não percam tempo tentando dividir um número por outro se não dá certo, ok? Vamos lá para o 4. O 4 tem duas regras, né? Dividir por 4 é verificar o seguinte. E é lógico, né? Esses critérios de divisibilidade a gente só trabalha com números grandes. Por que a gente não trabalha com os pequenos? Porque os pequenos vocês armam a conta de divisão e vocês já sabem como dividir, né? É obrigação já do sexto ano saber ter uma noção de divisão lá dos números pequenos. Agora, quando o número é grande demais, exagerado, né? Que nem esse daqui, ó, 14.252. Aí eu quero verificar se eu consigo dividir por 4. Aí eu vou ter, né, duas regrinhas básicas. Como ele não termina em 00, aí eu vou verificar os dois últimos números, o das unidades e o das dezenas. Qual é esse número? 52, né? 2. Aí eu realmente vejo que o 52 eu consigo dividir o 52 por 4. Se eu fizer lá, né, o algoritmo da divisão, né? Aí o 5, né, para dar 5 tem que ser no máximo 1, né? Aí sobra 1, no caso vai sobrar 12 e o 12 está na tabuada do 4, né, ou seja, o resultado da divisão dá 13. 13 vezes 4 é 52. Então realmente 52 é divisível por 4. Então qual é a conclusão que eu tiro? Que 14.252 também será. Vocês podem fazer a divisão que o resto vai dar zero, certo? Já esse daqui, ó, né, o 2.358, ele não é divisível por 4, porque o 58 não é. Então vocês já nem precisam perder tempo. Agora, olha esse daqui como é maior ainda, 1.356.700. Como é que eu sei que ele é divisível por 4? Porque ele termina... 4 que termina por 2, 0. Muito bem, muito bem. Por isso, pessoal, que o ano bissexto, né? Não é de 4 em 4 anos. Ele é divisível por 4, né? Você sabe que quando é que um ano é bissexto? Quando você consegue dividir por 4. O que é o ano bissexto? É aquilo lá, né? Quando o mês de fevereiro termina em 29 dias, né? Lembra? Por causa do movimento de rotação da Terra, né? Que é 365 dias e eu acho que é 6 horas. É 6 horas, porque as outras 6 horas, quando junta 4 vezes, vai dar um dia. Aí é por isso que o mês de fevereiro fica com um dia a mais a cada 4 anos. Certo? Entendido? Não é fechado direitinho não, tá? O ano não tem 365 dias não, é 365 dias e 6 horas. Aí quando junta 6 horas de um ano, mais 6 horas do outro ano, mais 6 horas do outro ano e mais 6 horas do outro ano, faz um dia, que é o dia lá de fevereiro. Entenderam, pessoal?
E por 5, né? Às vezes dá nem vontade de dizer quando é que o número é divisível por 5, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Quando é que ele é divisível por 5? O que é que vocês veem Quando termina em 0 ou 5. O que é que você vê na tabuada do 5, né? Quando termina as coisas. Sempre os resultados da tabuada do 5 terminam em 0 ou 5, não é isso? 0 ou 5. Então é justamente, o número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. O mais fácil é 10, né? Precisa terminar em quê? Quando é que eu divido o 9 0. por 10? Terminar só em 0 0. já era, né? Mais fácil ainda. Por 8, pessoal, por 8 é quase o critério do 4, mas a única diferença é que eu tenho que verificar os 3 últimos e não é os 2 últimos, é os 3 últimos. Os 3 últimos, se for 0, 0, 0, ele é divisível por 8. Agora, se os 3 últimos não forem divisíveis por 8, então o número completo também não será, tá certo? Entendido que o do 8 é parecido com o do 4? Só vai aumentar mais uma casa e tem que ser divisível por 8. Entendido, pessoal? Sim. E o do 10 está aqui, eu não vou nem comentar, né? Então, ó, para vocês agora estudarem na página 110, vocês vão estudar a questão 1, viu? Página 110, questão 1, eu vou botar aí no chat. Ele tá fazendo o quê? Vai comprar o queijo no canal? Página 110, questão 1. Tá aí, ó. Anotem aí, página 110, questão 1. Estudem também ela para fazer a nossa avaliação, certo? Se a gente concluir a nossa revisão antes de 11h30, pessoal, já libero vocês, viu? Não tem problema não. E tá bem perto, a gente já vai entrar em geometria agora, viu? Eu só vou falar de números primos. Ó, vamos aqui. Página 111, questão 3. Qual que é, Gelisa? Deixa eu ver. Página 111. Vou botar em cima. Qual? Pra poder... Ó, página 111, questão 3. Vocês podem estudar só as questões que vocês irão fazer uma boa prova. Ok? Certo? Estudem como resolver essas questões novamente, que vocês irão conseguir fazer uma boa prova. Não tenham dúvida disso. Por isso que era bom ter assistido a aula, né? Olha, a questão aqui do ano bissexto, né? Que é no livro de vocês, a curiosidade que eu acabei de falar para vocês, ó. 6 horas vezes 4 dá um dia. É por isso que o ano é bissexto. Aí aqui é para verificar se os anos são bissextos, ó. É só você perceber se eles são divisíveis por 4. Por exemplo, o ano de 2034 é bissexto? Não, porque 2034 não é divisível por 4. O ano 2628 é bissexto? Sim, ele é divisível por 4. É nesse critério, né, que é nesse critério que os calendários dos celulares são feitos, tá? Só que existem alguns números que não, alguns anos que não são bissextos, mas são divisíveis por 4. Por exemplo, ó, esse ano aqui, 2200. 2200 ele é divisível por 4, mas ele não vai ser bissexto, certo? Por que que ele não vai ser bissexto? Porque ele é múltiplo de 400. Então tem que ter cuidado com isso, ok? Desculpa, ele só vai ser bissexto se ele for múltiplo de 400. E esse número aqui não é múltiplo de 400. Então tem que ter dois critérios para saber se o ano é bissexto, né? Você vai ver se ele é divisível por 4. Se for,
Aí você tem que verificar se ele é múltiplo de 400. Isso quando termina em 00, tá, pessoal? Quando termina em 00. Mas, por exemplo, quando não terminar em 00, ó, 2628, 4736. Quando não termina em 00, você já sabe que é bissexto de cara. Essa regrinha é só para quando termina em 00. Tem que ter cuidado, tá? Porque quando termina em 00, além de ser múltiplo de 400, né? Aí eu tenho que verificar, né? Somente se é múltiplo de 400. Se não for, então não é. Por exemplo, o ano 2000, né? Que já passou. Muita gente aí já nasceu no ano 2000, né? Sei lá. O ano 2000 não é bissexto, porque o ano 2000... Quer dizer, o ano 2000 é bissexto, porque ele foi múltiplo de 400. Né? Agora, por exemplo, um ano que não é múltiplo de 400 e não vai ser bissexto é o 2200, né? 2200 você não consegue achar um número vezes 400 que dê 2200, não. Então é por isso que ele não vai ser bissexto. É uma regrinha besta, né? Mas não vou cobrar isso, não. Vamos aqui passar para os números primos. Olha, os números primos. Posso continuar os números primos? Então vamos aí, quando é que o número é primo, hein? Quando ele tem dois divisores naturais, né? Um e ele mesmo. Vocês sabem a história dos números primos? Sabem? Me digam aí. Não. Pronto, vou contar por que os números primos são os mais importantes. Vou explicar agora. Olha, no Egito Antigo, tá? Ainda não era nem sistema decimal. Eles já, né, se preocupavam com a questão de como é que a gente transforma um número em outro número, né, através de uma operação matemática. Então eles não conseguiram decifrar, né, a ideia de número primo. Os gregos trabalharam mais com essa questão dos números primos, porque já tinha um sistema, né, um sistema de numeração decimal que era bem mais sofisticado, o sistema deles lá. Aí o que é que eles faziam? Eles percebiam que os números primos eles se repetiam, né? Justamente por conta dessa característica, só tem dois divisores, né? Será que sempre vão existir números assim? Aí começaram a perceber, e através de teorias matemáticas, né? Começaram a desenvolver algumas hipóteses de que o conjunto dos números primos é infinito. E é lógico que existem números primos aí que nem calculadoras ainda encontraram por estarem muito longe, né? Serem muito grandes, né? As calculadoras elas têm uma técnica para achar quando o número é primo até um certo tamanho. Depois já não tem mais um padrão. É por isso que os números primos sempre irão ser um mistério. Mas qual é o que foi que eles trouxeram de benefício, né, para a matemática? Que com um número primo vocês encontram qualquer outro número, tá? E também foi estabelecido o seguinte critério: quando o número for primo, né, ele vai ter aquela característica. Mas quando o número não for primo, a gente diz que ele é composto. Ou seja, foi usado algum número primo para criar aquele outro número. Exemplo bem claro. Por exemplo, o número 2 é primo, né? Só tem como divisor 1 e ele mesmo. O número 5 também é primo, só tem como divisor 1 e ele mesmo. Mas quando eu olho lá para frente, o número 15, por exemplo, o número 15, ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque o número 15, ele é obtido por uma multiplicação, né, de outros números primos. Por exemplo, quais são os números que eu utilizo para achar o número 15? O 3 e o 5.
Não é não? 3 vezes 5 não dá 15? Eu precisei de quantos números primos para achar o 15? Hein? É 3 vezes 5. Eu precisei de quantos números primos para achar o 15? Hein, pessoal? Podem falar, viu? Não tenham medo, não. Precisei de 2 números primos para achar o 15. Então, esse é o primeiro sinal de que o 15 não é primo, porque ele é composto por uma multiplicação de números primos. Entenderam, pessoal, quando é que um número não é primo? Então é por isso que na matemática a gente usa logo a ideia de que se só tem 2 divisores, um e ele mesmo, então é primo. Se fugir dessa regra, a gente já diz que o número é composto. Então os números compostos, eles dependem dos números primos. Já os números primos não dependem de ninguém, tá? Eles estão livres na matemática e criam os outros números através de operações. Eles não chamavam nem de números primos, né? Chamavam de outros nomes aí, né? Na época que não eram conhecidos. Aí depois ficou internacionalmente conhecido como number primos, né? Escrito primos com U, né? Porque é uma palavra estrangeira. Aí na nossa tradução fica primos, igual aquela palavra lá, né? Primo de família, essas coisas e tal. Mas não, tem um propósito, né? De se trabalhar só com números primos e não esquecer que eles existem. Então aqui, ó, a chave para a criação foi construir uma tabela, né? Quem conseguiu decifrar alguns foi chamado de Eratóstenes, né? Esse nome feio aqui, Eratóstenes, que ele desenvolveu um algoritmo que é chamado de crivo, né? Crivo, porque é disposto em tabelas e ele ia cortando o que não era primo. O que é que ele fez? Ele fez uma tabela de 1 até... Aqui só tem até 60, né? Mas ele fez bem maior. Aí ele foi cortando os números que só tinham... o quê? Primeiro ele excluiu o 1, né? Porque o 1 não é nem primo nem nada. Então o 1 foge à regra. Porque o 1 só tem ele mesmo como divisor. Então o 1 não é usado. Só que ele fez uma tabela, ele começou do 1, tá? Aí foi colocando 1, 2, 3, 4, 5. Na ordem da contagem normal. Aí ele foi riscando os números pares, tá? Aí riscou os pares. Aí depois de riscar os pares, né? Ele foi riscando outros, né? Que eram ímpares, mas eles tinham mais de 2 divisores. Aí quando ele riscou todos, aí sobrou e circulou os outros que sobraram. Aí esses que ele circulou que sobraram, ele verificou que eles possuíam a mesma característica no sentido de ter só um e ele mesmo como divisor. Então foi dado isso, né? A esse tipo de propriedade dos números foi chamado eles de números primos. Eles obedecem a essa propriedade, ok? Aí aqui, né, para verificar se um número é primo, basta dividir, né, pelos números primos. E vocês não vão esquecer, tá? Ó, olha esses números primos. A gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Quem são os números primos que a gente vai trabalhar? É um conjunto que não tem fim, tá? Foi provado que o conjunto dos números primos é infinito. Mas a gente vai trabalhar até aqui, tá, pessoal? Eu quero trabalhar com vocês só até o 23, tá bom? Só até aí. Então a gente vai trabalhar com os números primos, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23. Tá certo? Os números primos são os ímpares? Não, não são só os números ímpares, tá bom? Porque o 2 não é ímpar, ele é par, então já fugiu da regra. A gente não diz que os números primos são ímpares, porque o 2 é o único número primo par. Então já fugiu da regra. E existem outros números ímpares que não são primos, né? O 15, o 35, então
Não posso ter essa afirmação de dizer que os números primos são os ímpares. Isso é errado falar, tá? Não são os ímpares. Aí aqui, ó, eu divido por 2, aí deu 1, depois divido por 3, né? Sobrou 2. Divido por 5, né? Sobrou 3. Divido por 7, o mesmo número, sobrou 5, né? Aí divido por 8, né? Desculpa, por 11. Aí sobrou 8. Aí divido por 13. Sobrou 4. Aí o que é que a gente afirma, hein? A gente afirma o seguinte, né? Que os divisores, né? Os divisores formam uma sequência de números primos em que a última divisão, o quociente é igual ao divisor. Tá vendo aqui, ó? Ó, deu 13 e 13, ó. Parou em 13 e 13. Quociente divisor. Então, quando acontece isso, a gente já diz que o 173 é primo. Quando você encontra o quociente igual ao divisor. Essa é a regra para saber se um número é primo. Por isso que não tem uma equação matemática que diga, né? Quando é que o número é primo? Porque não vai existir. Foge do padrão, né? Eu acho que a única coisa ainda que os matemáticos não conseguiram estabelecer foi uma equação lá na calculadora para dizer para você, esse número aqui é primo. Não tem ainda. Aqui são os exercícios, pessoal, é da página 116. Vocês irão estudar a questão 1 e a questão 3. Deixa eu colocar aqui no Meet para vocês. É página 116. Página 116. Foi. Questão 1 e questão 3. Vamos lá. Página 116. Questão 1 e questão 3. Vocês vão estudar também essas daí para prova, ok? Estudem elas também para prova. Anotem aí que tá no chat. Certo? Agora a gente vai só encerrar, né, com geometria aqui, ó. Vamos lá. E aí, Matheus? Bom dia. Aqui é uma revisãozinha, né, do que foi estudado. Pessoal, aqui é o capítulo 5, figuras geométricas planas. Aí aqui eu não vou falar muito porque não tem cálculo, né, só teoria. Vocês vão pegar o livro de vocês e ler, né, o que são ângulos e retas. A gente viu que a geometria é uma parte da matemática que vai trabalhar só com figuras geométricas. E que para a gente entender ela tem que ter a noção do que é ponto, reto e plano, né? Eu falei para vocês em vídeo que ponto não tem definição, aí vocês têm que saber o que é. Plano não tem definição, vocês têm que saber o que é. E reta também não tem definição, vocês têm que saber o que é. Esses são chamados de elementos primitivos da geometria. Vocês só aprendem geometria se identificar o que é ponto, reto e plano. Se vocês não aceitarem isso, né, como axioma, né, ou seja, como algo verdadeiro, então vocês não podem continuar estudando geometria. Isso daqui é o pilar da geometria, ponto, reto e plano. Certo? Aí aqui, né, a gente só sabe o que é ponto, reto e plano quando a gente representa no papel. Um ponto ele é representado, né, pelo aquele mesmo ponto final, né, do português, só que a gente acompanha de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Essa é a representação do ponto, desculpa. Já o plano a gente precisa estabelecer uma limitação, né, entre uma reta e um ponto, ou então um conjunto de pontos. Aí eu chamo de plano, certo? A figura do plano ela é bastante conhecida, né? Geralmente os que mais apresentam aqui no papel, no livro de vocês, é um plano de 4 lados. Aí tem o plano de 3 lados, que lá na frente a gente chama de triângulo. Tem o plano de 5 lados, que lá na frente a gente vai chamar de pentágono, né? São os polígonos em geral. Então o plano ele não precisa ter os lados tudo retinho, não. Por exemplo, um círculo, né? Um círculo ou uma curva, né, oval, né, que a gente chama de elipse, não precisa ser retinho para ser plano, não. Continua sendo um plano. Por exemplo, um objeto que tem uma superfície plana e as pessoas compram muito para colocar em casa é uma mesa, aquelas mesas redondas.
O plano dela é a parte da superfície em que é um círculo. Não deixa de ser um plano, não. Então, um plano, obrigatoriamente, ele não precisa ter lado, ele precisa ter forma e a gente pode apoiar as coisas sobre ele. É por isso que a gente chama plano de superfície, certo? Já a reta não, a reta é uma linha, né? E essa linha ela pode ser infinita para os dois lados e a gente representa com a letra minúscula do nosso alfabeto. E sobre a reta a gente pode colocar quantos pontos a gente quiser. Basta a gente denominá-los, né? Geralmente se coloca 2 pontos, mas pode ter mais. Então o símbolo da reta ou é a letra minúscula, tá? Que representa essa reta. Ou então é a união desses 2 pontos. Por exemplo, se tiver um ponto A e um ponto B sobre essa reta, eu posso colocar essa simbologia aqui, ó. Reta AB, mas aqui em cima, pessoal, verifique que em cima da letra A e B tem uma flechinha de 2 pontas, que é justamente para representar o desenho aqui, a reta. E eu acabei esquecendo, né, o plano. Para representar um plano a gente precisa das letras do alfabeto grego, né, o alfa, o beta, né? Geralmente usa essas letras. Existem mais letras do alfabeto grego? Com certeza. O nosso alfabeto é derivado do alfabeto grego e do alfabeto latim. Ou seja, o alfa grego é o nosso A, né? O beta grego é o nosso B. Aí tem o C, né? O C da gente para eles lá é capa, né? O I que é iota. Tem o delta que é o D. Tem o teta que é o T. Tem o Mi que é o M, tá? E a última letra do alfabeto grego é aquela lá do joguinho Deus da Guerra, né? O ômega. Que é a última letra grega, que é como se fosse o O da gente. Tá? Então alfa, beta, gama, delta, teta, iota, kappa, até chegar lá no final. Chega no ômega. Aí tem as maiúsculas e minúsculas, assim como a gente. Só que para vocês representarem plano, podem usar mesmo só alfa e beta, não tem problema não, tá? O alfa é esse desenhozinho aqui torcido, né? Parece um peixinho, ó. E o beta é um B com uma pontinha mais aqui saliente, ó, passando como se fosse a perninha do P, tá certo? Podem usar essas letras gregas aí. Aí eu falei sobre as partes da reta, né? A reta, quando a gente corta ela só de um lado, ela vira semi-reta, tá? Porque o outro lado é infinito. Mas quando a gente corta uma reta de dois lados, ela tem começo e tem fim. Aí ela vai ser chamada de segmento de reta. Ok? Então vocês têm que ter cuidado é com a simbologia. A semi-reta, a simbologia é uma setinha em cima para um lado só, tá? Já o segmento de reta é só um riscozinho em cima das letras, é o símbolo. Aí não esquece de botar os pontos, né? Porque os pontos vai fazer parte da simbolização, da simbologia. E os ângulos, eu falei para vocês dos ângulos, né? E falei logo dos pontos cardeais, vocês estão acostumados a estudar, né? Na geometria, que é os pontos norte, sul, leste, oeste. A gente viu aqui uma bússola e quando esse ponteiro da bússola gira, ele faz uma volta, né? Que é chamado de 360, é um ângulo de 360. Mas se ele fizer só de um ponto cardeal para outro, né? De norte para leste, aí ele só se move uma parte, né, de 360, que é quando a gente divide por 4. A gente diz que é um quarto da volta. A gente verificou mais lá embaixo que é o ângulo de 90 graus. E a gente chamou de ângulo reto, tá certo? E quando dá meia volta, a gente chama de ângulo raso, né? Que é por isso que existe essa palavra raso, tá? Ah, fulano vai tomar banho de praia, ali tá raso, ali tá fundo. Raso no sentido de que? De ser 180 graus, tá bom? O chão, né? Como se fosse plano. Aí uma volta, né? Uma volta é 360. Meia volta, um quarto da volta. E se eu der a cada pedaço da volta que eu der, existe uma fração, tá bom? Mas isso não precisa se preocupar. A gente tem que se preocupar como é que se chamam os ângulos, na verdade. O de uma volta completa, o de meia volta, o de um quarto da volta e 3/4 da volta. Isso se verifica muito nas placas de trânsito, tá bom? Então, por isso que vem a ideia de ângulo. O que é um ângulo? Ângulo, tá? Ângulo é isso daqui, ó, que está no papel aí, essa construção geométrica, que ele é uma região do plano formada por duas semi-retas com a mesma origem. Cada ângulo tem dois lados, tá?
E quando eu falo origem é porque o ângulo ele é uma abertura que sai de um ponto, né? E vocês podem sempre associar com os ponteiros de um relógio. E essa abertura varia de 0 a 360 graus. Se vocês pegarem um instrumento chamado transferidor, vocês vão verificar de perto exatamente qual é o tamanho de um ângulo. E que a unidade de ângulo é em graus, ok, pessoal? E aqui tem na página 125 tem o desenho do transferidor. Existem dois tipos, né? O de meia volta e o de uma volta completa. E aqui está ampliado, né? Qual é o tamanho de um grau? Um grau está aqui, ó, o espaço de uma reta a outra na escala de graduação. Dá para ver aí basicamente qual é o tamanho de um grau. Se vocês forem comprar um transferidor, eu sugiro a vocês que comprem só o de meia volta, tá bom? Porque o de meia volta tem até um suporte, uma réguazinha para vocês construírem um ângulo mais perfeito. O de uma volta ele complica bastante, porque além de ser grande, né, caber no estojo, ele complica para o entendimento de vocês. Vocês vão ver muitos números e vão acabar se confundindo. E a escala é maior, certo? Aí a gente estudou que o ângulo de uma volta vale 360 graus, né, que é a unidade de ângulo. O de meia volta, que é o ângulo raso, vale 180 graus. E de um quarto da volta vale 90 graus, tá bom? Que é chamado de ângulo reto. E 3/4 da volta, né, 90 mais 90 mais 90, 270. E os tipos de ângulo são classificados como agudo, reto, obtuso ou raso, tá? Quando é que um ângulo ele é agudo? Aí eu expliquei, quando sua medida for menor que 90 graus. Quando é que um ângulo é reto? Quando for exatamente 90 graus. Quando é que ele é obtuso, tio? Ele é obtuso quando ele passa de 90, mas não supera 180, ok? E a gente falou até do intervalo. Vai de 91 até 179. Então, qualquer ângulo que esteja nesse intervalo é obtuso, tá? Obtuso. E o raso é exatamente 180, é o ângulo 180 graus. Então, não esqueçam, quais os tipos de ângulo? Agudo, reto, obtuso e raso. Aqui está na ordem de tamanho. Tá? O livro colocou na ordem dos tamanhos. Qual é o ângulo de uma trave? Qual é o menor ângulo de uma trave que o jogador quer chutar para que o goleiro não consiga, né, não consiga pegar a bola? Tem que ser lá na quina, né, lá nos 90 graus. E o símbolo, e o 90 graus tem símbolo, ó. O símbolo de 90 graus é duas retas, né, e tem um quadradinho com a bolinha no meio. A gente diz que esse ângulo é de 90 graus, tá aqui o símbolo. Aqui é como usar o transferidor, né? Esses exercícios já foram passados. Aí vocês vão fazer dessas noções, né, de ponto reto e plano, vão fazer os exercícios, a questão 1, vão estudar a questão 1 da página 127. Tá? Deixa eu anotar aí. Questão 1 da página 127. Página 127. Questão 1. Certo? Anotem aí também. Vamos lá para a próxima. E da questão e da página 128, vocês irão estudar a 2 e a 4. Página 128, 2 e 4. 2 e 4. Certo? Página 128, vamos estudar as questões 2 e 4. E para finalizar, pessoal, ó, né, página 130, questão 8. Página 130, questão 8. Notem também. A página 130, questão 8. E para encerrar aqui, pessoal, ó, o último assunto da gente foi esse, né, ó, que eu vou cobrar na prova de vocês.
que são retas paralelas e retas concorrentes. Aí eu falei para vocês, paralelas é quando não se cruzam e concorrentes é quando se cruzam em um ponto só, tá? Até porque não tem como duas retas se cruzarem em dois pontos, né? Só dá para se cruzar em um ponto. Isso é lógico, né, pessoal? Aí o símbolo de paralelismo é essas duas barrinhas aqui, ó. B, aí tracinho, tracinho, né? Como se fosse aquelas barrinhas da data de nascimento. Aí coloca a outra reta. Aí fica B, reta B paralela à reta C. Mas matematicamente a gente diz que duas retas são paralelas quando elas não possuem pontos comuns. Isso é o jeito mais correto de dizer quando é que duas coisas são paralelas. Por quê? Porque eu posso fazer muito bem um desenho aqui, ó, de duas retas aqui. Esse meu desenho aqui, as retas não estão se cruzando não, mas não é por isso que elas vão ser paralelas não. Se eu continuar o desenho, ó, em algum canto, né, em algum canto elas vão se encontrar. Agora, se eu tenho aqui do jeito que está aqui na figura de vocês, ó, eu tenho duas retas, a reta B e a reta C, eu vejo que nenhuma está entortando não, né? Eu vejo que elas estão fazendo 90 graus aqui, a distância, né? 90 graus. Aí então eu já sei que essas retas nunca vão se encontrar. Aí sim eu tenho todo o respaldo de afirmar corretamente que essas retas são paralelas. Ok? E as concorrentes é fácil, né? Eu dei como exemplo aqui as ruas de uma cidade, né? O mapa, né, das ruas de uma cidade, porque às vezes quando vocês querem dizer o endereço de algum canto para as pessoas, vocês vão dizer assim, não, a rua, deixa eu ver aqui no desenho, a rua Quintino Bocaiúva, né? Quintino Bocaiúva, ela é concorrente com a rua Mossoró, né? Não, a rua Mossoró, ela é paralela à rua Maragogipe, né, do jeito que está aqui escrito. Então é um jeito de vocês conseguirem até orientar as pessoas quando vocês moram em um canto e as pessoas querem saber de algum endereço. Não, a próxima rua é a rua paralela, né? Ou seja, a rua que não se cruza com a minha, e assim vai. Aí aqui tem as inclinações, né? Quando é paralela, né? Tem uns ângulos, tem o seu mesmo ângulo, né? Aí aqui, pessoal, as concorrentes, para finalizar, para fechar o conteúdo, né? As concorrentes elas podem ser de dois tipos, tá? As concorrentes elas podem se cruzar normalmente e serem chamadas de concorrentes oblíquas. Mas as concorrentes elas também podem se cruzar, certo? Elas podem se cruzar e fazer um ângulo de 90 graus, ó, tá? Quando elas se cruzam e faz um ângulo de 90 graus, a gente diz que elas são concorrentes perpendiculares, tá? Então é mais fácil chamar de retas perpendiculares do que ficar falando direto a palavra. Concorrentes perpendiculares. Tio, Oi. Oi. tio, só pra tirar a imagem, não, tio. Tô vendo só. Bugou, foi? Tô vendo não a tela do livro. O livro tá vendo agora? Tô não ainda. Deixa eu fazer aqui de novo, peraí. Tô vendo não, senhor. Certo, peraí. E agora? Deixa eu botar onde, meu? E agora? Onde? Mas faz tempo que tá assim. Não, apareceu agora. E agora apareceu? Aí no meu aconteceu isso não dublei, tio. Saiu de novo? Não sei se é só O meu aconteceu isso também, mas normal. Saiu de novo? Ou ainda tá vendo? Estão vendo ainda? Tô vendo não, tio. Tô vendo só o perfil da casinha. Eu acho que, ó, tem alunos que veem. Eu vou sair e entrar de novo, tio. Eu acho que deu problema pra você. Mas tá gravado tudo. Eu, do mesmo jeito que o meu, tava assim também, pra eu sair, entrei e voltar ao normal. Deve ser a questão do celular e do coisa do Note, né? Às vezes dá interferência e acaba a transmissão ficando com alguma falha, tá bom? Pronto, pessoal, vou encerrar aqui nossa aula. Eu só vou dizer agora as últimas questões. Ó, página
133. Vou colocar aqui 1 e 2. Ctrl V. É página 133. Eu consigo ver. Ah, tô conseguindo ver agora. É o problema de conexão aí de celular e notebook. Ó, pronto. Encerrando a aula, vocês vão estudar essas questões que eu pedi. Página 133, questão 1 e 2. Tá certo, pessoal? Gostaram da aula? Querem tirar alguma dúvida? Já passou do horário, mas eu tô aqui para tirar dúvidas se quiserem. Vocês conseguem fazer uma boa prova só com essa revisão? Eu não, que eu tô tudo não. Pois então pronto, vocês vão... Não esqueçam das questões que eu pedi, vocês anotaram, né? Anotaram, não foi? Pronto, então eu vou encerrar aqui a aula da gente, tá, meu povo? Estudem, que a nossa prova é próxima semana, tá? Obrigado pela paciência de vocês, né? Devido às dificuldades. E fiquem com Deus, meu povo. Tchau.